Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, e a gente vai para a história corrigir a nossa tarefinha. E aí, nós paramos na nossa aula ao vivo de ontem na página 22. A gente teve que parar de uma vez, né? Porque vocês tinham uma aula com o professor Jefferson, então a gente deu uma corrida. Então, a Pro acabou de comer. Então, a Pro vai ler de novo a página 22, tá? Ó, então a gente estava falando sobre os imigrantes, como que eles influenciaram os centros da cidade, né, o ambiente rural e tudo mais. Então, agora a gente vai continuar ali então na página 22, ó. Na atualidade, as pessoas têm buscado praticar ações sustentáveis, como descartar corretamente o lixo e não desperdiçar a água, que é o que a gente estava trabalhando lá em geografia, falando sobre o descarte correto do lixo, e aprendemos várias coisas. Essas ações têm o objetivo de diminuir os impactos humanos ao meio ambiente. E no passado, também havia essa preocupação? Vocês acham que no passado as pessoas se preocupavam com coleta seletiva? O que vocês acham? Você imagina como as pessoas se comportavam em relação ao meio ambiente? Como que vocês acham que era 200 anos atrás, 100 anos atrás? Como que vocês acham que era? Que tinha essa preocupação? Vamos ver. Leia um trecho do livro Imigrantes e Mascates, de Bernardo Kucinski, que revela como alguns imigrantes se relacionavam com o ambiente onde viviam. Então vamos ler um trecho do livro Imigrantes e Mascates, ok? Todas as tardes, uma enorme carreta puxada por duas parelhas de cavalos subia uma estrada de terra que ia até água fria, que ia de Água Fria ao Tremembé, transportando lixo orgânico para inúmeras chácaras dos espanhóis e portugueses que lá existiam. Então a gente está vendo aqui, ó, que uma carreta puxada por cavalo subia uma estrada que ia de Água Fria até as chácaras de espanhóis e portugueses, levando o quê? Lixo orgânico. O lixo era espalhado e deixado ao sol e à chuva. Em algumas semanas se decompunha e virava humus. Lembra, gente? O humus, que é aquele material, que é o adubo, né? Que dá fertilidade para o solo. Um material muito fértil, rico em minerais. Os chacareiros não usavam fertilizantes químicos produzidos em fábricas, já se valiam da reciclagem, ou seja, naquela época eles já usavam a reciclagem, né? Então, lixo orgânico, comida que ia ser, né, rejeitada, virava adubo. Plantavam couve, repolho, alface e nas cercas de separação das chácaras, chuchu, que é uma espécie de trepadeira. Vistos das estradas, os caramanchões, cobertos de chuchuzeiros extensos e sombrios, pareciam cavernas. Caramanchões são estruturas de madeira onde se enrolam plantas trepadeiras. Após ler esse texto, faça o que se pede. A. Marque um X na alternativa correta. O texto tem como tema as dificuldades de andar de carro no centro da cidade por causa da concentração de lixo? Não, de jeito nenhum. O texto revela como ocorreu a chegada de imigrantes europeus aos portos brasileiros? Não. No texto são citadas algumas práticas que atualmente são chamadas de sustentáveis. Sim, então há muito tempo ações de sustentabilidade já são praticadas, tá? B. Copie o trecho do texto que confirma sua resposta na atividade anterior está correta. Então, lá no trecho, ó, o lixo era espalhado e deixado ao sol e à chuva. Em algumas semanas se decompunha e virava o humus, um material muito fértil e rico em minerais. Os chacareiros não usavam fertilizantes químicos produzidos em fábricas, já se valiam da reciclagem, já usavam a reciclagem. Então, é esse o trecho que vocês vão copiar aqui. Agora, represente nos quadrinhos, por meio de desenhos, os 3 principais acontecimentos citados no texto. Então, vocês vão lá no texto, os 3 principais acontecimentos, e vocês vão desenhar aqui, ó, cada acontecimento para representar. Então, ó, lixo orgânico sendo coletado e levado numa carreta,
o lixo sendo espalhado no terreno para ficar lá na chuva, né, no sol, para virar o humus. E depois, no final, vocês podem desenhar a plantação, né? São os 3 principais fatos ali. Então, agora vamos fazer junto esse aqui, hein? No passado, algumas ações que na atualidade chamamos de sustentáveis eram praticadas por imigrantes, como coletar água da chuva para ser utilizada em diversas atividades. Então, os imigrantes já coletavam água da chuva para limpar a casa, para lavar a calçada, para fazer comida. Você conhece histórias de famílias de agricultores que também tinham atitudes sustentáveis? Então, se você conhece, se você quiser escrever no caderno, se você quiser compartilhar na nossa aula ao vivo de sexta, tá? Você sabia que ao virem para o Brasil, as famílias de imigrantes japoneses buscavam conquistar melhores condições de vida? Com esse objetivo, algumas delas foram morar no norte do Paraná e trabalhar como agricultores. Então, ó, esse registro, essa foto, foi feito pelo imigrante japonês Haruo Ohara, no ano de 1949, nossa, há muito tempo atrás, né? Há 70 anos atrás, em uma chácara próxima ao município de Londrina, no Paraná. A fotografia mostra a água da chuva escorrendo pela calha em direção a um balde d'água. Qual seria o objetivo de armazenar água da chuva dessa maneira? Gente, olha lá, então eles já deixavam ali uma estrutura na calha, já colocavam um balde embaixo e aproveitava toda a água da chuva. Gente, até hoje a gente pode fazer isso, né? Aproveitar a água da chuva para tanta coisa, para lavar roupa, para limpar a casa, para lavar a calçada, para lavar o carro. A gente precisa usar a água da torneira, a gente pode usar a água da chuva sim, se a gente souber aproveitar. 1. A respeito do uso da água da chuva, responda o que se pede. Marque um X na alternativa que completa a frase a seguir. O uso da água da chuva está relacionado a uma prática de urbanização das cidades, um tipo de ritual religioso trazido por imigrantes, jamais. Uma prática sustentável que tem o objetivo de não desperdiçar água potável, água da torneira. Sim, pode assinalar um X. B. Cite 2 ações sustentáveis com o uso da água da chuva. Porque eu acabei de falar várias. Lavar o quintal, lavar o carro, limpar a casa. Várias coisas dá pra gente fazer com a água da chuva, tá? C. Observe novamente a fotografia da página 24 e responda as questões a seguir. Então, vamos lá na página 24, observamos, ok. Para quais finalidades as famílias de imigrantes poderiam usar a água coletada da chuva? Então, a gente... É para limpar o carro? Provavelmente não, porque não sei se eles teriam carro, né? Mas para aguar a plantação que eles tinham lá, para limpar a casa, para fazer comida, para muita coisa dava para fazer. Desenhe uma situação em que a água coletada da chuva pode ser utilizada. Então agora vocês vão colocar aqui, ó, para lavar roupa, para lavar o quintal, para regar as plantas, muita coisa, tá? Vocês façam o desenho aqui. Quero foto, hein? Você sabe como é feita a coleta e o descarte de lixo no bairro onde você mora? Vocês sabem como que funciona a coleta? Pergunta para o papai e para a mamãe. Então, ó, converse com algum adulto de sua família e pesquisem como esses serviços são realizados. Então, vocês vão escrever aqui, ok? Com o professor, releia o trecho do texto de Bernardo e responda as questões. Em que situações podem ser utilizadas sobras de alimento? Gente, em que situações que a gente pode usar sobra de alimento? Algumas sobras de alimento podem ser utilizadas em compostagem e como adubos. A gente falou sobre a compostagem lá em geografia. Então, a gente não pode fazer essa compostagem e adubo com alimentos preparados, condimentados, com gordura e carne, por exemplo. Tá? Então a gente tem que saber certinho como que essa compostagem tem que ser feita, né? Não é só a gente pegar lá que terminei de comer e joga lá no quintal o prato de comida. Também não é assim que funciona, ok? Funciona muito bem com cascas de fruta, né? Com restos de legumes e verduras que não tem tempero, tá? Em que situações podem ser usadas embalagens vazias? Algumas embalagens, como garrafas de PET, sabe, garrafa plástica, podem ser usadas em artesanatos ou simplesmente para armazenar outro produto, né? Me falaram na aula ao vivo ontem que tem uma avó, não lembro direito, que lava as garrafas bem lavadinhas e coloca água na geladeira. E ó,
Excelente, é isso mesmo. A gente pode plantar, cortar a garrafa e fazer de vasinho de flor. Nossa, tem muitas utilidades, tá? É preciso sempre a gente consultar o rótulo da embalagem para verificar se não tem algum impedimento, alguma alerta, né? De repente o produto que estava sendo usado ali tem alguma coisa química, então a gente tem que sempre ver a embalagem do produto, se a gente pode realmente reutilizar aquela embalagem, tá? Em todas as embalagens está escrito lá reutilizável, ok? Que outros destinos podem ser dados aos resíduos coletados? Gente, a gente conversou muito sobre essa questão dos resíduos, né? A gente pode reaproveitar, transformar em outras coisas, ou a gente vai fazer a coleta de forma correta, colocar o lixo seco, né? Plástico, papelão, alumínio, de forma separada do que é orgânico, do que é rejeito, que é lixo de banheiro, tá? Então, a gente pode fazer tudo isso de forma separada e organizada. Então, esse material que foi separado vai para os centros de coleta seletiva, vão para os centros de reciclagem, tá? E eu queria falar uma coisa importante, a gente está em história, mas como a gente está falando de resíduo, de rejeito, né, de material orgânico, tem uma questãozinha lá na avaliação de geografia, que tem 3 imagens, e vocês precisam identificar essas imagens como lixo, rejeito e resíduo. E a gente sabe que lixo é tudo que não tem mais utilidade, tudo que a gente, né, não precisa mais, que a gente não usa mais, lixo. Rejeito, o que é rejeito? Rejeito, a Pro falou, lixo de banheiro, fralda, cotonete, band-aid, essas coisas, né, que na maioria a gente usa para papel higiênico, são rejeitos, não são reutilizáveis, tá? E tem os resíduos, o resíduo, ele é reutilizável. Então, tanto o lixo seco como o papelão, plástico é resíduo e o lixo orgânico também é resíduo, porque a gente pode reutilizar e pode se transformar em adubo, tá? Lá nessa questãozinha da avaliação de geografia, tem um que é lixo e 2 resíduos, não tem nenhuma fotografia que é rejeito, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que aquela questão a Pro vai anular e eu vou dar certa para todo mundo, tá bom? É que a imagem não saiu direito, não tinha mais imagens na verdade na avaliação e não saiu todas as imagens, então o rejeito acabou que não foi, tá bom? Agora, a gente vai ali no município e meio ambiente, aí vocês vão fazer de tarefa, tá? Então, vocês vão fazer a leitura, município e meio ambiente na atualidade. A gente conversou bastante sobre como funcionava no passado, tá? E aí, vocês vão fazer a leitura. Aqui na página 27 tem uma pesquisa para vocês realizarem. Vocês façam essa pesquisa, colhem foto, façam desenho. Depois vocês vão fazer a leitura, desenvolvimento industrial e meio ambiente, leitura e responder as questões da página 29 e 30, pra gente terminar nossa apostila. Terminou a tarefinha, já corre lá fazer a avaliação de história. Eu entrei hoje lá no portal, gente, e só 6 alunos que fizeram as avaliações de matemática, língua portuguesa e ciências. 6. Então faltam quantos? 21 alunos que ainda não fizeram as avaliações no portal. Então, ó, corre, vamos fazer a tarefa e vamos fazer as avaliações no portal. Estamos combinados? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo!